Olá, Virgem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rules Erótico Odisseia. Eu sou a Amanda e eu vou fazer para vocês a previsão que vai do dia 15 a 30 de setembro. Lembrando a vocês que é uma leitura geral, se a leitura não se adaptar, vejam o lunar, ascendente e a Vênus para obterem maior orientação. Muito bem, virginianos e virginianas, vamos ver qual energia vocês vão estar vibrando. Muito bem, Virgem. Vocês estão vibrando aqui na energia de Plutão. Qual que é a influência, né, desta energia? Primeiro, é importante dizer para vocês que seria muito interessante que vocês analisassem, né, qual signo está ali no seu Plutão, porque ali pode conter, né, informações específicas para cada um de vocês. Mas, qual que é a energia que Plutão transmite aqui? Fala muito da energia do renascimento e da transformação. A força por trás dele pode ser vista como um poderoso impulso purificador que muitas vezes vai promover mudanças profundas por onde vocês passam. A sua influência, ele traz qualquer coisa à superfície, seja algo oriundo das profundezas, né, no caso dos instintos, ou do além, em caso de espírito. Então, Virgem, tudo que está oculto, seja algo, como eu mencionei, na superfície, nas profundezas, né, ligados aos nossos instintos ou os instintos dos demais, ou do além, né, que se refere ao plano espiritual, ele vai ser mostrado toda aquela força também que nós temos que está escondida, onde nós guardamos o nosso poder de renascer das situações, principalmente em períodos difíceis ou desafiadores, eles vão por fato ali se mostrar. Então é muito importante que vocês entendam essa energia para saber como vocês vão estar conduzindo ela durante esse período. Então existe aqui um renascimento de uma situação também. Vamos ver uma energia complementar para vocês. Bom, nós temos aqui a medicina sagrada. Então, muitas vezes quando a gente estamos passando por períodos difíceis, nós não, naquele momento, né, fica aquele sofrimento, aquela preocupação. Mas quando nós voltamos para o nosso interior, mal sabemos uma força grandiosa que temos de modificar tudo isso. Mas como nós focamos muito nos acontecimentos e não damos atenção à nossa força interna, nós permitimos que esses acontecimentos eles ganhem força sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos. Então, aqui fala sobre vocês estarem precisando se cuidar nesse sentido. Se cuidar espiritualmente, se cuidar fisicamente, se cuidar psicologicamente, emocionalmente, e não dar voz aonde existe muito barulho, não dar voz a coisas que não vão acrescentar, mas vocês continuarem ali dignos, promovendo o seu melhor, porque é isso que vai resultar para vocês no que vocês estão buscando. É como se a influência de Plutão aqui, ele realmente viesse mostrar para vocês que existe muito mais dentro de si do que os outros promovam ou do que os outros digam aqui. E também libera vocês de certos fardos. Então, possivelmente aqui, vocês vão estar obtendo a verdade sobre o verdadeiro eu das pessoas que vocês estão lidando. Também existe uma questão de família aqui. Como que
eu percebo, né? É visível para mim, tanto de atendimentos, quanto até das leituras que eu faço, quanto a família pode influenciar na vida do outro. Seja em relação a tratamentos, em conversas, em vivências. Então existe aqui algo que vocês precisam se desprender quando se trata da família. Principalmente quando eu falo da família, você tem uma família boa, uma família que tem ali as diferenças, mas se unem, se ajudam, ok. Mas eu falo de desconstruções familiares que ocorreram desde muito cedo. Vocês precisam desapegar disso e não deixar que esses tipos de pensamentos, conversas influenciem tanto na energia de vocês. Aqui também fala sobre relacionamentos que vocês tiveram, que vocês não consideravam um relacionamento unido, ou se vocês estão numa relação, às vezes vocês sentem que tem uma certa desigualdade ali. Então, precisa haver o desapego. Vocês precisam acreditar mais em vocês e no que vocês são capazes de ter, de fazer. Porque, Virgem, vocês têm uma energia muito independente e vocês têm uma energia, assim, muito grandiosa. Vocês conseguem se virar em muitas coisas que talvez outras pessoas fracassariam. Só que quando vocês permitem que situações, sejam elas familiares ou relacionamentos que não deram certo, que seja um fator que gere em vocês um sentimento de derrota ou gere em vocês um sentimento de desigualdade, vocês precisam se reerguer, manter a mente centrada e começar a buscar o que vocês podem fazer de melhor em relação a si mesmos aqui. E muitas vezes vocês se colocam num novo trabalho, num novo projeto, numa nova ideia e tem tudo para vocês prosperarem. Se é um relacionamento, tem tudo para vocês serem felizes. Só que esse aprisionamento é tudo uma coisa da mente. Isso faz com que vocês fiquem se sabotando e dando mais foco ao que gera decepções, aborrecimentos, mágoa, do que de fato o que vai trazer para vocês a realização. Então, existe aqui, às vezes não é nem um problema que se teve com a família, às vezes você teve uma perda e você nunca conseguiu esquecer essa pessoa que se foi, né? E aí fica muito na sua cabeça isso, te desestabiliza. Às vezes é sentir falta da família, de ter uma família por perto. Mas eu vejo aqui vocês com a mente assim bastante cansada. Existe um esgotamento aqui mental muito grande. Vocês podem estar, por exemplo, indo trabalhar, podem estar se cuidando fisicamente, vocês podem estar ganhando o seu dinheiro, mas existe uma inconsistência aqui emocional, que muitas vezes é causado pelos terceiros, ou é causado por uma família, ou é causado por um relacionamento. Então, assim, tem tudo, mas deixa que essas pequenas palavras ou pequenas atitudes ali façam com que vocês acabem ou se esgotando muito mentalmente, porque pensam muito nisso, ou coloca vocês a ficarem relembrando dores. Eu entendo que nós estamos com Mercúrio retrógrado e ele tem essa habilidade muitas vezes de trazer certas emoções para que nós tenhamos a possibilidade de refletir. Mas eu quero que vocês saibam que tá tudo bem. Se vocês estão num relacionamento, às vezes a pessoa é um pouquinho assim,
meio falante, né? É uma pessoa às vezes que gosta de se aparecer um pouquinho, ou é uma pessoa que às vezes gosta às vezes de mostrar uma certa superioridade, né? Às vezes tem esses comportamentos errados que a pessoa precisa trabalhar. E aí, quando vocês estão conversando alguma coisa, essa pessoa ela fala algumas coisas ou ela age de alguma forma, né? Aqui eu não estou me referindo a pessoas que de traição, nada disso. Eu tô falando assim, às vezes você tá ali com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua noiva, e aí, às vezes eles também não estão num período legal, eles acabam falando alguma coisa, ou eles acabam agindo de uma forma que aí liga um gatilho em vocês, que é algo que vocês não curaram ainda, e vocês começam a lembrar das coisas que vocês já viveram em outras situações, ou que alguém da sua família já disse, e aí você começa a se martirizar. Mas vocês não devem dar ouvidos a isso, porque as coisas estão bem estabelecidas aqui. Vocês têm reconhecimento, olha que coisa linda, vocês têm reconhecimento por tudo que vocês fazem, seja profissionalmente, seja em relação às pessoas que vocês têm por perto, essas pessoas reconhecem a sua dignidade, a sua honra, os seus méritos, a pessoa incrível que vocês são. Só que aqui realmente é aquela coisa, Virgem, se não curar algumas feridas, elas sempre vão ficar aparecendo e às vezes em momentos inconvenientes, inclusive. Vocês podem estar lidando com a energia de Capricórnio, Touro, Gêmeos, Aquário, Libra. Vocês também estão clamando muito por uma justiça ou aguardando alguma questão judicial. Para os que estão clamando por justiça, saiba que o que vocês querem melhorar, o que vocês estão buscando renovar, isso vai ser feito. Isso vai ser feito. Vai ser acatado isso. Para outros de vocês que estão aguardando alguma questão de justiça, eu vejo vocês se saindo bastante contemplados disso. Se isso estiver ligado a um imóvel que esteja à distância, vocês sendo contemplados. Ou se isso está ligado a algum recurso financeiro, vocês sendo contemplados. Então vê como que as coisas tudo está indo a favor, mas às vezes a mente prega peças, às vezes a nossa mente cria as barreiras. Aqui na situação é mais a mente de vocês. Porque eu não vejo que as pessoas que estão vinculadas com vocês no momento atual, elas estejam de alguma maneira mal intencionadas ou querendo deturbar alguma coisa aqui. Aqui é mais realmente a mente de vocês. Não precisa sentir medo, insegurança, porque tudo está indo de acordo para os beneficiar. Mas como temos ali a medicina sagrada, seria interessante vocês começarem a cuidar bastante da energia de vocês. E a energia não só espiritual, mas a energia mental. Aqui, para vocês que estão carregando dores aqui, vocês podem estar sentindo falta de um pai, ou perderam um pai e não sabe como lidar com isso. Aqui é uma figura masculina, para todos, na maioria. Aqui é uma figura masculina. Uma figura que possivelmente foi uma pessoa bem produtiva, uma pessoa bem honrosa, uma pessoa muito dedicada à família, uma pessoa que trazia sustento. Para alguns o sofrimento está ligado a isso. Para outros isso aqui está ligado com esses relacionamentos que às vezes foram abusivos e que vocês não se curaram ainda, e aí ficam com medo de passar por uma outra relação abusiva de novo.
Aqui existe energia de virginianos aqui que podem estar com medo de estar sendo traídos, aí fica com isso na mente. Ou se isso aqui é uma questão, por exemplo, de triângulo, essa pessoa aqui que vocês estão envolvidos causa muito sofrimento para vocês. Porque é uma pessoa que não toma nenhuma atitude. Nessas situações, se isso está trazendo tanto sofrimento, por que continuar sofrendo? Se afasta. É muito triste quando as pessoas não enxergam seu verdadeiro valor e acabam se submetendo a esses tipos de coisa, porque causa sofrimento. Vejo vocês aqui num certo equilíbrio. Vocês podem estar lidando com Sagitário, com uma energia de ar, como eu falei, Libra, Gêmeos ou Aquário. E vejo vocês bastante ali alinhados, as coisas entre vocês fluindo muito bem. Existe uma situação que vocês estão resolvendo, vocês podem estar lidando com a energia de Escorpião. São energias que estão passando um equilíbrio para vocês, que estão mantendo as coisas mais corretas. Se vocês estiverem lidando com Câncer ou Peixes, essas energias também têm problemas emocionais e é por isso que às vezes as coisas entre vocês ficam um pouco esquisitas. Mas aqui pede em relação a essas energias para vocês manterem um controle dos seus próprios instintos aqui. Para vocês não se precipitarem. Então, procurem esse período curar essas emoções. Mas como cura? Se isso for de uma forma traumática e é uma coisa que já vem se arrastando por muito tempo, por muitos anos, e você já fez todas as formas holísticas para tentar resolver e não deu certo, é interessante o quê? Que você busque uma ajuda de um psicólogo, né, um psiquiatra. Se isso é uma questão espiritual, que você às vezes não está conseguindo manter ali um certo equilíbrio, busque métodos curativos, banhos de ervas, reiki. E para vocês que lidam com práticas espirituais, que ajudam outras pessoas, muitas vezes vocês saem ali de um atendimento, ou vocês saem ali de um centro, e vocês acabam trazendo com vocês de forma psíquica algum sofrimento, alguma dor de alguém que vocês trataram. E aí, por essa energia não fazer parte da sua vibração ou da sua mente, você começa a sofrer sem saber o porquê. Mas é a energia que vocês acabam atraindo dessas pessoas que vocês ajudam, desses ambientes. Então sempre tem que estar em constante cuidado para que isso não fique acontecendo desta maneira como está. Vamos ver como é que está o espiritual de vocês. Existe uma mensagem aqui do espiritual para vocês e eu vou canalizar ela porque pode ajudar muitos de vocês, ok? O que acontece aqui? A espiritualidade ela é linda, a espiritualidade, para quem sabe lidar com ela é magnífica. Ela nos ensina a compreender as nossas dificuldades, as nossas experiências, a nossa missão. Mas tem que haver uma dedicação e uma boa ação da nossa parte para que isso tudo flua. Só que aqui tem uma mensagem para vocês, vejam. A espiritualidade, ela diz para vocês que às vezes vocês precisam ser um pouco mais lógicos com algumas situações que vocês vêm lidando com a vida espiritual. Existe coisas espirituais? Existe. Existe sonhos que alerta? Existe. Mas existe uma importância aqui sobre olhar algumas coisas com uma determinada lógica. E vocês não estão enxergando desta forma. Então vocês estão sendo
muito vulneráveis a acreditar em tudo que estão dizendo para vocês. Vou colocar um exemplo. Você foi numa igreja. Ou melhor, numa igreja não. Vocês foram ali num grupo da espiritualidade. Vocês estão ali com muitas outras pessoas. Aí levanta uma pessoa, vem até você, virgem, e fala: Virgem, eu sei o que você está passando. É óbvio que todo mundo que procura ajuda, ela está passando por alguma situação complicada. Senão ela não estaria procurando. A maioria das pessoas que procuram uma ajuda mediúnica, espiritual, é porque elas não estão bem consigo ou com alguma situação na vida. Então isso é uma leitura fria. Então a pessoa se aproxima e fala: Virgem, eu sei o que está acontecendo com você. Essa situação que você está passando vai se resolver. É uma leitura fria, é uma coisa lógica. Certo? Só que, às vezes, aquela pessoa está te falando isso porque ela percebeu que você está mal ou porque você disse para essa pessoa que estava mal. Então, é muito fácil da pessoa conduzir ali a conversa, falando que tem isso, que precisa disso ou fazer aquilo. E aí você pode falar: nossa, que espiritualidade e tudo mais. Só que, na verdade, a espiritualidade fala: veja as coisas de forma lógica, porque às vezes aquela pessoa não tem espiritualidade nenhuma, ela não sabe nada, ela só induz ou faz aquela leitura fria e vocês acreditam. Então, a espiritualidade, ela diz para vocês que precisa ver as coisas de forma mais lógica, principalmente com ambientes que vocês andam frequentando, para que vocês até se sintam melhores e veja realmente a espiritualidade fluir dentro de vocês. Porque se isso não for feito, vocês podem acabar entrando em problemas, em complicações aqui na sua vida espiritual. Então entenda que uma pessoa que é espiritualizada, uma pessoa que é mediúnica, ela muitas vezes não vai precisar causar certos impactos, ela vai ser natural. E ela vai falar coisas, muitas vezes, que vocês não têm entendimento ou que vocês não estão visualizando. Não vai existir uma leitura fria, certo? Se eu sou uma pastora e eu apareço na televisão falando: olha, sua vida vai mudar e tal. Claro que as pessoas que estão me assistindo, que estão vendo que não estão bem, vai sentir conforto nas minhas palavras. Mas isso não significa que eu estou de acordo com a vida espiritual, que eu esteja fazendo aquilo de coração. Então eles dizem: vejam as coisas de forma mais lógica às vezes. Não leve tudo para o lado espiritual, porque isso pode trazer consequências no estado de vibração de vocês. Vocês têm aqui a magia cigana trabalhando em suas vidas. Vocês têm aqui entidades que estão ajudando, inclusive entidades que estão tentando chamar a atenção de vocês para se retirar de algum lugar, porque esse lugar está consumindo muito a energia de vocês. Ok? Então, em relação à leitura de vocês, é isso, ok? Tenham um bom período, sejam muito abençoados, muito obrigada e se cuidem, Virgem. Tchau, tchau.